eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 1, Ninguém é uma ilha, e agora eu vou ler o texto-chave. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Marcos 5, 27 a 29. Agora a gente vai ver, como a gente viu ontem, né? A gente vai ver a história dessa mulher com hemorragia e da filha de Jairo. Agora, lembra semana passada que que os discípulos e Jesus tinham ido para a região de Decápolis? Então, agora eles voltaram e, como sempre, chega na praia, já encontra uma multidão esperando Jesus, né? Até aí, nenhuma novidade. E aí, de lá, eles foram para a casa de Mateus e foi lá onde Jairo encontrou Jesus e pediu para Jesus curar a filha dele, que estava morrendo, né? Jairo, só para falar, ele era o dirigente da sinagoga, então ele era alguém muito importante, né? E Jesus, assim que ele ouviu o pedido de Jairo, levantou imediatamente, né? E foi atrás dele para ir para casa dele. Os discípulos ficaram um pouco surpresos dele ter concordado com o pedido do orgulhoso rabino, mas o seguiram. E a multidão foi junto. E eles avançavam lentamente, porque a multidão ficava espremendo ele de todos os lados, né? Então ficava um pouco difícil de andar, né? E no meio dessa multidão tava a mulher que a gente falou, né? Que sofria com hemorragias. Ela já tinha esse problema há 12 anos. Lembra que ontem a gente falou que isso fazia ela ficar isolada? Então, ela tava 12 anos. Se a gente tá em casa há 1 ano e já não aguenta mais, imagina ela. Ela gastou muito dinheiro com médicos e remédios, mas depois de tudo isso, a única coisa que ela ficou sabendo foi: você não tem cura. Depois de muito tempo tentando ser curada, vai lá e fala pra ela que a doença dela não tem cura, que ela vai viver daquele jeito pelo resto da vida, né? E ela tava desesperada, né? Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, a esperança dela reviveu. E ela foi até Jesus para ser curada. Mas estava muito difícil chegar até Jesus no meio daquela multidão, né? Ela tentou abrir caminho entre a multidão, mas estava muito, muito difícil, porque o povo não deixa passar as pessoas, né? Até que chegou um momento, né, que Jesus chegou bem perto dela. E ela estava quase desistindo quando isso aconteceu, né? Mas aí Jesus chegou bem perto dela, ela foi tentar chegar nele, né? E não conseguiu de novo, mas dessa vez ela ficou pensando: não, essa é a minha única chance, eu não vou perder essa chance. E ela forçou o caminho no meio da multidão, porque ela pensava assim: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu já serei curada. Eu não lembro exatamente como que ela falou, né? Se eu tão somente tocar em seu manto, ficaria curada. É isso que ela pensava, né? E aí ela forçou o caminho por entre a multidão, né, que eu falei, conseguiu chegar em Jesus e pegou assim a ponta da vestimenta dele. Só conseguiu tocar na borda da vestimenta, né? Mas ela tocou. E naquele único toque se concentrava a fé que ela alimentou na sua vida inteira. E imediatamente sua dor e fraqueza deram lugar ao vigor da saúde perfeita. Ela estava curada. Mas Jesus, ele sentiu aquele toque, ele sentiu que tinha saído o poder dele, né? E ele conseguiu diferenciar o toque de fé da mulher
daquele toque ocasional e despreocupado da multidão. Ele não ia deixar isso passar em branco. Então ele perguntou: quem foi que tocou em mim? E os discípulos estranharam a pergunta. Não tá vendo? Tem gente de todos os lados tocando você. Você tá sendo espremido pela multidão. Por que tá perguntando quem foi que te tocou? Todo mundo. Inclusive Pedro foi e disse: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? E Jesus disse que ele sentiu que saiu o poder dele. E, como eu disse, ele distinguiu o toque, né, da mulher e o da multidão. E ele ficou insistindo em saber quem foi que tinha tocado nele. E a mulher, percebendo que não ia dar pra se esconder, né, porque a princípio ela tinha tentado sair despercebida, mas agora tinha visto que não ia dar. Ela foi, falou que tinha sido ela, se aproximou tremendo de medo, né? E falou a história dela. Contou o que tinha acontecido, né? E Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E aqui acaba a história dessa mulher, né? Agora, voltando à história de Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando com essa mulher, apareceu algumas pessoas da casa de Jairo lá e falaram para ele que a filha dele tinha morrido e não precisava mais incomodar Jesus, né? Que agora não tinha mais jeito. Mas Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. E eles continuaram o caminho até a casa de Jairo. Mas dessa vez ele só deixou Pedro, Tiago e João acompanharem. O resto da multidão ficou para trás. E quando Jesus chegou, ele viu um alvoroço com muita gente chorando e se lamentando. Chorando e se lamentando em voz alta, né? E aí ele perguntou que confusão toda era aquela, porque tudo aquilo se a menina não tinha morrido, só estava dormindo. E aí eles riram de Jesus, porque até parece que a menina tá viva, né? E Jesus os expulsou. E aí, depois que ele expulsou essas pessoas, ele foi com os pais da menina e com os discípulos que estavam com ele, né? Até onde ela estava. E aí ele foi e disse, tomou ela pela mão e disse: menina, eu lhe ordeno, levante-se. No mesmo momento, a menina acordou, se levantou e começou a andar. E eles ficaram muito felizes, né, claro. Mas Jesus mandou que eles não contassem isso pra ninguém. E que dessem algo pra ela comer, né? Acabou a história por aqui, né? A gente se vê de novo amanhã com continuação, né? Pra gente ver isso com mais detalhes. Tá. Por hoje é só. Amanhã a gente volta pra ver algumas partes. O resto dessa semana a gente volta pra ver algumas partes dessa história com mais detalhes. E tchau, até amanhã. Um beijo.